a liberdade. Quando você olhar, vai conquistar Jesus Cristo, a verdade. Mas quando amar, tem que se entregar de corpo e alma. Quando você chorar, seu rosto molhar, espere a calma. Quando encontrar... Está entrando no ar o programa Tempo de Salvação. Órgão oficial da Igreja Aliança de Salvação de Caxias do Sul. Direção-geral, Pastor Elias Pinheiro. Apresentação, Missionária Fabiana Pinheiro, Pastor Elias Pinheiro e Presbítero Adelar Freitas. Fique ligado! Muito bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Está entrando no ar mais um programa Tempo de Salvação, programa este da Igreja Evangélica Pentecostal Aliança de Salvação da cidade de Caxias do Sul. Eu sou o pastor Elias Pinheiro e nós vamos juntos aqui com esta programação até 5 para o meio-dia, juntamente comigo aqui o nosso grande amigo presbítero Adelar Freitas. Paz do Senhor, pastor Elias, e a paz do Senhor, a nossa audiência. A partir de agora, contamos com você na sintonia do programa Tempo de Salvação, que vai até às 11 horas e 55 minutos, contando com a sintonia de todos vocês. Desejamos a todos um ótimo dia. Lembrando a você que este programa tem um principal objetivo, que é ser um instrumento de bênção, de edificação espiritual, por meio da palavra de Deus para a sua vida. Você que está aí nos ouvindo ou nos assistindo através do Facebook, que estamos aí com a transmissão ao vivo, permaneça conosco, vamos juntos aí ser edificados com a palavra de Deus. Como é que está o seu dia hoje, presbítero irmão Adelar Freitas? Olha, meu dia hoje está ótimo. Mas que maravilha, Adelar. Eu participei juntamente com o meu parceiro de todas as manhãs, o Gleibson Paim, do programa Atualidades. Hoje fizemos quase um culto num determinado tempo ali, mesmo? Explicando algumas perguntas dos nossos ouvintes. Foi muito bom. Que coisa boa, Adelar. Me convide para esse evento, isso aí é coisa boa. Sim, não, mas você já está convidado desde já. Irmão Adelar, e hoje é quarta-feira, dia 7 de janeiro, né? Isso. Hoje, quarta-feira, nós temos culto nas nossas congregações também, irmão Adelar. Hoje é o dia das congregações. Com certeza. Então, olha só, Charqueadas, bairro Charqueadas, aqui pertinho do shopping. O senhor já foi pregar ali, né? Já fui. Fui ali. Dias, né? Convite aí do irmão Alberi. Isto. O qual eu mando um grande abraço. Um abração pro presbítero Alberi, né? Uma bênção. Isso, uma bênção, irmão. Ali na rua Cristiano Ramos de Oliveira, 3437. Achou bonita a congregação ali, irmão? Congregação maravilhosa, linda, viu? né, irmão? Linda. Muito bonita ali. A congregação ficou abençoada ali, né? E num ponto extraordinário, né? É verdade. Uma rua larga, um estacionamento bastante tem amplo, um ali. ponto de ônibus quase na frente da... Exatamente, também é essa vantagem aí que tem ali na congregação do bairro Charqueadas, né? Quando termina o culto, você não precisa caminhar muito tempo para pegar o ônibus. Exatamente. É parecido aqui com a sede. A sede também tem os pontos de ônibus aqui. Sim. Praticamente. O que falta é ônibus, às vezes, no final dos cultos, né? É verdade. É que os horários não combinam. Esse é o problema. Aí, já 9 horas já está recolhendo os ônibus. Olha, teve uma época que nós tínhamos ônibus até às 11 horas da noite, o último era às 11. Pois é. E depois da pandemia aconteceu isso aí, apesar que nós não temos mais na pandemia. Não, né? já terminou a pandemia há anos, mas os horários continuam meio de pandemia, assim. Sim, parece que na parte da madrugada, de noite, né? E esse, agora o último da noite é às 9 horas.
Então, pode Para continuar. uma cidade do porte de Caxias do Sul, isso é certeza. muito pouco, né? Com certeza. Nós temos também culto aí no bairro Esplanada, na rua Alfredo Milani, 572, bairro Esplanada. Temos culto também hoje, irmão Adelar. Abençoado culto. Também temos culto no bairro Industrial, fica na rua Cidade Industrial, número 1182. E temos culto no Portal da Maestra, lá onde o senhor muito pescou ali na represa, né? Naquela época, né, É irmão? tempo que eles não se importavam Não se que pescassem. importavam, é verdade. Até era bom para dar uma tirada dos peixes maior, né? Da É. água. Senão ficava muitos peixes ali, né? Hoje em dia já é proibido, né? É. Então, Portal da Maestra na rua Giacomina Bampi Perotone, número 1001. É isso aí, Giacomina Bampi Perotone, número 1001, ali no Portal da Maestra. Então, são esses aí os nossos anúncios das nossas congregações no dia de hoje, presbítero irmão Adelar. E para quem quiser participar do programa, como é que faz aí? O senhor que é o homem aí das redes sociais, dos chats, das comunicações cibernéticas, irmão Adelar, diga lá. E cibernética. Hoje o senhor não pronunciou como é que é uma das plataformas. Snapchat, Isso, Signal. Signal, Telegram, né? Por exemplo, o Signal e o Telegram eu conheci. Mas se você quiser participar conosco aqui, pelo 32 24 14 13, que é o número do nosso WhatsApp e o mesmo número do nosso telefone fixo, para você participar conosco. E temos ainda também o 99905 7116. Estamos esperando a sua participação. Muito bem, eu já tenho aqui a participação da irmã Solange Vichinski, irmão Adelar. Isso. 2026, já sabendo pronunciar o nome da irmã Solange Vichinski. Já é uma vitória, maravilha. Né? Agora eu aprendi mesmo, irmão Adelar. Mas custou um pouco. Demorou, mas o polonês, né? O polonês é meio difícil, a língua. É verdade. A Carol está aqui participando lá do Portal da Maestra. Nós falamos lá o local que o senhor pescava, e ela já se manifestou de lá, né? Temos aqui também a irmã Solange. Ela diz: bom dia, paz do senhor, pastor Elias e presbítero Adelar Freitas, ore por mim. Senhor Solange. E pela família. Toca o louvor do Gerson Rufino, eu venci. Isso é para não esquecer o que Deus fez por mim. É verdade. Não podemos de maneira alguma, né, esquecer o que Deus fez. E nenhum dos seus benefícios, né? Irmã Solange foi curada de um câncer, irmão. Pois é. Adelar, um câncer do pulmão, né? Estava aí já desenganada pelos médicos, né? E Jesus fez uma obra e curou a irmã Solange. Ela acabou se batizando nas águas após isso, se libertando do cigarro, se batizando nas águas, e hoje está aí dando o seu testemunho, né, daquilo que Deus fez na vida da irmã Solange, né? 2025 ali foi um ano de muita vitória. Acho que foi 2025 ou 24, né? Que Deus fez esse milagre aí. Sabe que na vida da irmã Solange. Enquanto a irmã Solange estava atravessando esse vale, eu tive sempre uma certeza que ela ia receber uma grande vitória da parte de Deus. E já era o Espírito de Deus, né, lhe confirmando. É verdade, né? Graças a Deus aconteceu, né? É verdade, foi bênção de Deus, né? Deu o seu testemunho, né? E com seu testemunho ela está fazendo a obra do Senhor também, né? Muito bem, presbítero irmão Adelar, e nós vamos adiante aqui, vamos ao primeiro louvor então, porque o tempo passa aqui, o tempo voa, né? Vamos lá. É que nem aquele do tempo, o senhor é do tempo da poupança do Bameirim, dos irmãos? Eu sou desse tempo, sim, bem antes até. O senhor é barbaridade, né? Mas vamos lá então, vamos ouvir aí este louvor e já retornaremos. Tocando aqui nesse início de 2026, no programa Tempo de Salvação, segundo programa do ano, eu venci. E é isso que Deus vai fazer com a sua vida. Você vai vencer em nome de Jesus.
já havia planejado a minha morte. No inferno questionava o que iria ser de mim. Aos poucos eu fui vendo o mal roubar a minha sorte. Quando abri os olhos eu estava em meio ao fim. Confesso que me vi num beco escuro sem saída. Confesso que fiquei sem direção pra onde ir. Ao ver a minha causa já perdida, maior caos da minha vida foi o dia em que eu caído eu estava, todo mundo me olhava com decepção. Na hora da queda, meus amigos se afastaram ao me ver no chão. Na realidade, amigos de verdade estão em extinção. Ouvindo a palavra, certo um dia na igreja que o irmão pregou que o cair é do homem, mas o levantar vem do Senhor. Quem me viu caído, hoje está vendo que Deus me levantou. Eu venci, da glória do Senhor eu venci, da todo inimigo eu venci. Não morri, estou vivo. Eu venci, no nome de Jesus já venci. Pra exaltar seu nome eu venci. O Senhor é comigo. Existe um poder sem igual, acima dos projetos do mal. O Senhor é meu abrigo. Ouvindo a palavra, certo um dia na igreja que o irmão pregou que o cair é do homem, mas o levantar vem do Senhor. Quem me viu caído, hoje está vendo que Deus me levantou. Eu venci, da glória do Senhor eu venci, da todo inimigo eu venci. Não morri, estou vivo. Eu venci, no nome de Jesus já venci. Pra exaltar seu nome eu venci. O Senhor é comigo. Existe um poder sem igual, acima dos projetos do mal. O Senhor é meu abrigo. O Senhor é meu abrigo. É meu abrigo. Muito bem, ouvimos aí o louvor pedido pela irmã Solange. O louvor bonito aí, né? Eu venci com Gerson Rufino, irmão Adelar. É um hino bonito, louvor, né? E que espelha muito a realidade da irmã Solange, que né? venceu verdadeiramente o câncer, né? Deus abençoe, irmã Solange, uma alegria, Deus abençoe grandemente. E vamos adiante então, vamos aí com hoje, irmão Adelar. A gente não pode deixar aí das suas considerações, né? Finais. Hoje eu estava ouvindo ali lá no inquérito do Maduro, estava lá ele e a esposa falando aos juízes, né? Sim. Juízes, não sei se de instrução ou qual juiz lá, que eles têm um sistema um pouco diferente, mas estavam lá, e aí eu me lembrei, vou ter que avisar o Adelar para fazer
A sua fala hoje dá uma pacificada aí Sim. no mundo. Não, eu sempre sou um pregador da paz. Diga lá, irmão Adelardo. Então, de minha parte aqui, eu deixo meu abraço a todos. Muito obrigado a você que acompanha o programa Tempo de Salvação todos os dias desse horário. Eu desejo uma ótima quarta-feira e fique na paz do Senhor. E amanhã, querendo Ele, estaremos de volta no mesmo horário. Tchau. Irmão Adelardo, o senhor tem aonde almoçar hoje? Pode passar lá na casa do irmão Joel lá e diz, ó, pastor Elias disse para eu vir almoçar aqui. Vocês lembram aquela vez que o senhor me mandou lá? Eu disse, olha, o pastor Elias me mandou vir almoçar. Ele ficou parado, me olhando. Primeiro, Não estava entendendo. passado o susto, daí ele conversou comigo, né? Então, foi uma surpresa para o irmão Diga, Joel. ó, tava lá na rádio, pastor Elias Sim. perguntou se eu tinha programado onde almoçar hoje. Disse para mim vir aqui. Mas é esse Pai do Tá Senhor. bom, pastor irmão Adelardo. Muito bem, muito bem. Nós vamos dando continuidade aí à nossa programação. 11 horas e 31 minutos. Chegou o momento de nós meditarmos na palavra do Senhor, né? Vamos estar aqui meditando. A gente faz um programa bem alegre, bem descontraído aqui com o nosso presbítero irmão Adelardo. Porque é uma alegria a gente ter ele aqui juntamente conosco e a gente fica muito feliz. Sei que os ouvintes também aí sorriem junto conosco, né? Se alegram, né? Juntamente conosco. Nós entendemos que o crente em Jesus, a Bíblia diz que em Hebreus que o Senhor nos ungiu com óleo de alegria, mais que a nossos companheiros, diz a Bíblia, né? Então, o que acontece? O crente não é para viver andando como se estivesse chupando limão, daqueles limão mais azedo, né? Sempre com a cara braba, cara enferruscada, sempre parece de mal com a vida e com todo mundo. Então, se o crente ele tem esse óleo da alegria no seu coração, ele diariamente ele transparece, né? Esta alegria, ele vive ali uma vida na presença de Deus, alegre, né? Por ter sido salvo por Cristo, alegre por ter o Espírito Santo habitando na sua vida, né? O salmista dizia, não retires de mim a alegria da tua salvação. Então, o cristão que tem a salvação, que é salvo em Cristo, ele tem uma alegria, a alegria da salvação. E essa alegria, ela se traduz, né, em uma alegria que não está vinculada com as coisas aqui desta terra. A fonte da nossa alegria não está na terra. Uma coisa é alegria por momentos passageiros, a pessoa ganhou um negócio, um presente, fez alguma coisa que foi bom, aí ela se alegra, mas essa alegria do mundo, ela é momentânea. E porque ela está condicionada à situação no mundo que a pessoa vive, do mundo que a pessoa vive. Já a alegria de Deus já é diferente, ela não está condicionada com as circunstâncias da vida, com as coisas da terra. Ela está embasada na salvação. Ela está embasada na comunhão com o Espírito Santo, né? Então são coisas diferentes. Talvez você olhe, você conhecer um crente genuíno, verdadeiro, salvo, e você não entende porque aquela família, aquela pessoa, às vezes é bem pobrezinha, não tem muitas coisas, mas você vê a alegria, você vê felicidade, vivendo uma vida humilde, é verdade, simples, mas com muita alegria. E aí você olha e você diz, poxa, mas eu tenho tanta coisa, tenho tanto patrimônio, tanta coisa, eu não tenho alegria. É porque a alegria desta família crente, a fonte dela não está naquilo que ela tem na questão terrena, está naquilo que ela é em Cristo Jesus. Então, só para trazer uma explicação, né, sobre esta questão aí. Mas vamos à palavra de Deus. Vamos lá então. Há muitos anos atrás eu trouxe essa reflexão bíblica aqui e hoje nós vamos estar meditando nessa palavra. É uma palavra maravilhosa que nós vamos estar falando aqui.
Filipenses 3,18, a Bíblia diz assim: porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós aqui nos deparamos com a expressão, a carta aos Filipenses de Paulo, aos irmãos filipenses, a igreja que estava em Filipos, nos deparamos com uma expressão bastante intrigante. Ele diz inimigos da cruz de Cristo, né? Que são, ele faz essa afirmação, que são inimigos, há muitos, né? Como muitas vezes disse, agora digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E ele dá algumas características desse inimigo da cruz de Cristo. Por que inimigo? Por que fala a cruz de Cristo? O que nos ensina a cruz? Antes de nós entender o que quem são os inimigos da cruz de Cristo, nós precisamos entender qual é a mensagem da cruz, o que fala a cruz de Cristo. A cruz de Cristo fala, em primeiro lugar, de renúncia. Cristo renunciou. Ele poderia não ter aceitado ir à cruz, mas ele renunciou a sua vontade, né? Para assumir a cruz. Então, a cruz, ela fala de renúncia. Então, quando nós falamos inimigos da cruz de Cristo, são todos aqueles que não gostam ou não aceitam renunciar a alguma coisa para servir a Cristo. Não aceitam renunciar à sua maneira de viver, não aceitam renunciar o seu eu, porque a cruz fala de quê? De renúncia. Inimigo da cruz de Cristo é aquele que não aceita um evangelho que ensina a renunciar, a negar a si mesmo. A cruz também fala de negação da vontade própria ou carnal. A cruz fala da aceitação da vontade divina em detrimento da sua própria. Ou seja, quando nós falamos da cruz de Cristo, o que a cruz ensina? O que a cruz de Cristo prega quando Jesus foi à cruz do Calvário? Renúncia, negação da vontade própria ou carnal, aceitação da vontade divina, algumas das coisas. A mensagem da cruz é muito mais ampla do que isso. A cruz de Cristo prega muito mais do que isso. Porém, vamos nos deter a isto. Então, quando o apóstolo Paulo fala de inimigos da cruz de Cristo, e ele está falando exatamente de pessoas que não aceitam um evangelho que você tem que renunciar. Não aceitam um evangelho de negar a si mesmo, como Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não aceitam. Então, algumas características destes inimigos da cruz de Cristo são, e aí vai trazer ali algumas características abaixo, né? E vai dizer assim, o Deus deles é o seu ventre, seus desejos, as suas ambições, dentro desta mesma linha a qual nós estamos aqui discorrendo na palavra do Senhor. Aí nós entendemos por que não renunciam.
Porque a Bíblia diz que o Deus deles é o seu próprio ventre. Quais as características de uma pessoa que serve ao seu ventre? Romanos 16:18 diz: porque os tais não servem ao Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas, então palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Versículo 17: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Então, uma das características desses inimigos da cruz de Cristo, porque a cruz fala de renúncia, eles não gostam de renunciar nada. A cruz fala de não fazer a vontade própria para abraçar a vontade divina, a vontade carnal, humana. Os inimigos da cruz de Cristo, gostam de viver a própria vontade, né? Que ontem na escola bíblica, inclusive, nós entendemos pela escola bíblica, pela palavra de Deus, que Satanás ele consegue capturar a vontade do ser humano e a partir dali estabelecer a própria vontade do ser humano. Quando ele acha que está fazendo aquilo que ele quer, na verdade ele está fazendo aquilo que o inimigo estabeleceu para ele fazer. Mas isso é um outro tema. Então, a Bíblia vai dizer que eles promovem dissensões e escândalos, os inimigos da cruz de Cristo, promovem dissensão e escândalo contra a doutrina. E a Bíblia manda nós desviar deles. O que é doutrina? Como pode, por exemplo, ser traduzido da Bíblia doutrina? Doutrina é um regramento que norteia, que estabelece uma fé, ou um parâmetro a ser seguido. Então, a doutrina fala isso, um regramento, né? Nós temos as doutrinas jurídicas, né? Algumas doutrinas jurídicas, enfim, nós temos doutrinas de religiões, mas doutrina é isto, são regramentos, né? Aquilo que norteia, que regra uma determinada situação, isso é doutrina. Então, os irmãos me desculpem aí que eu estou com bastante tosse, estou atacado da rinite. Hoje aí estou com bastante tosse, mas isso não vai impedir nós de falarmos acerca dessa palavra. E então, vai dizer que esses inimigos da cruz de Cristo, eles promovem dissensão. Não há um consenso, há um dissenso. Consenso é quando há um único posicionamento. Um dissenso é quando há várias linhas de posicionamento. Então, eles promovem uma dissensão e também promovem escândalos contra a doutrina de Cristo, a doutrina do Evangelho, a doutrina bíblica. Então, se a Bíblia manda fazer tal coisa, eles mandam fazer outra. Se a Bíblia manda ir para a direita, eles ensinam que pode ir para a esquerda, sabe? Eles exatamente vão contra. E interessante que Satanás, ele manipula o mundo e exatamente para estabelecer padrões que são contrários à doutrina cristã. E esses inimigos da cruz de Cristo, eles estão alinhados com esse padrão que Satanás estabelece, que exatamente é contra aquilo que Deus estabeleceu. Porque Deus e o diabo são inimigos. Então, se Deus diz, por exemplo, se Deus estabelece um parâmetro de beleza, por exemplo, decência, pudor e modéstia, parâmetros estabelecidos por Deus de beleza, o mundo que jaz no maligno
instigado por Satanás, vai estabelecer um padrão de beleza completamente antagônico. Então, vai estabelecer um padrão de indecência, um padrão de falta de modéstia, né? Um padrão de falta de pudor. Estou aqui apenas falando um exemplo. Então, tudo que Deus estabelece como bom, como belo, como padrão de beleza, Satanás e o mundo, eles vão estabelecer um padrão completamente contrário. Por quê? Porque são inimigos, né? São inimigos. E esses inimigos agora da cruz de Cristo são pessoas que exatamente o padrão deles, como diz ali em Romanos, é promover, estabelecer uma promoção de dissensões e escândalo contra este padrão, essa doutrina, esse regramento daquilo que Deus estabeleceu para a humanidade, daquilo que Deus estabeleceu para nós agradar a Ele, aquilo que Deus estabeleceu nós como templo do Espírito Santo, o nosso corpo como templo do Espírito Santo, exatamente vai ser o antagônico àquilo que os inimigos da cruz de Cristo pregam, aquilo que eles ensinam. Então, por isso que nós precisamos estar a cada dia, por isso que a Bíblia manda, noteis, é para nós notar. E quando nós notamos, isso não é julgar, não. Ai, irmão, nós não podemos julgar, pastor. Não, a Bíblia diz, a Bíblia manda nós notar os que promovem dissensão e escândalo contra a doutrina de Cristo. Ou seja, notar aqueles que dizem que não é pecado aquilo que Deus estabeleceu que é pecado. É para nós notar. A Bíblia manda nós julgar segundo a reta justiça. A Bíblia diz que nós haveremos de julgar os anjos. Como não poderemos julgar coisas internas acerca das coisas de Deus? A instrução bíblica é esta. Agora, a Bíblia vai dizer que da maneira com a qual nós julgamos, nós também seremos julgados. Então, por isso que nós devemos cuidar de que forma a gente julga. Qual o parâmetro utilizado de julgamento? Parâmetro próprio ou a palavra de Deus? Agora, se nós usarmos a palavra de Deus como parâmetro, como é que um juiz julga uma causa? Está escrito na lei ali, e a pessoa fez uma coisa contrária àquilo ali, ela vai ser julgada por aquilo que está escrito. Da mesma forma, se nós julgarmos segundo a reta justiça, a palavra de Deus, nós nunca erraremos. A Bíblia diz que nós, os salvos, haveremos de julgar os anjos. Como não iremos nós julgar coisas menores dentro da casa do Senhor? Então, a Bíblia manda notar aqueles que estão promovendo a dissensão e escândalo contra a doutrina do Evangelho. Essa doutrina que diz para nós renunciar ao nosso eu. A doutrina que diz para nós não andar apenas como um homem carnal anda. Então nós precisamos entender isso, né? E desviar-nos dele. A Bíblia dá até notar quem promove dissensão e escândalo contra a doutrina e destes nos afastar, desviar, cair fora deles. Não, esse camarada aqui promove dissensão contra a doutrina de Cristo, eu vou me afastar.
Efésios 4,14, a Bíblia diz assim: para que não sejamos meninos inconstantes levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Olha aí. 1 Timóteo 6,3 também, no mesmo sentido, a Bíblia diz: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com a sãs palavras de Jesus Cristo, com a sã doutrina, e com a doutrina que é segundo a piedade, diz a Bíblia, esta pessoa, ela é soberba e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens, corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Olha só, no mesmo sentido, né? Falando de homens, né, inimigos da cruz de Cristo, que tem aparentemente aparência de piedade, mas que ensinam uma outra doutrina, que não é segundo a palavra de Cristo, que não é segundo a Bíblia. Usa a Bíblia, mas não de acordo com a Bíblia. Porque qualquer um pode usar a Bíblia. Até Satanás usa a Bíblia. Ele usou a Bíblia para Jesus. Agora, não de acordo com toda a palavra, não alinhado com o contexto geral da palavra. Então, a Bíblia diz: se alguém ensina outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, a Bíblia diz: é soberbo, nada sabe, delira acerca de questões de contendas de palavras, das quais nascem o quê? As obras da carne, invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te destes, ou aparta-te dos tais. O conselho de Deus para Timóteo, através do apóstolo Paulo, foi o seguinte: 1 Timóteo 4,16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti como aos que te ouvem. Então, algumas características, estamos falando de características de inimigos da cruz de Cristo. Promove dissensão e escândalo. Você quer conhecer um inimigo da cruz de Cristo? Primeiro, promove dissensão e escândalo contra a doutrina. Segundo, dizem conhecer a Deus e que o servem, mas praticam obras diferentes, não vive o que prega. Tito 1,16, a Bíblia diz assim: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, duas características importantes daqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Primeiro, eles promovem dissensão e escândalo contra a verdadeira doutrina de Cristo, alinhados com exatamente a visão do mundo, que jaz no maligno, que apresenta Satanás como seu príncipe, que governa o sistema mundo. E também dizem que conhecem a Deus, e que a Deus e o servem, mas praticam obras diferentes. Negam com as suas obras. Até inclusive alguns dizem: olha,
são até contra obras, né? As obras da fé, as obras de Cristo. Porque a fé ela tem que ser demonstrada com obras. Então existe uma linha de pensamento que diz assim, olha, nós não somos salvos por obras, então eu não tenho que apresentar obra nenhuma. A apresentação de obras, ela dizem alguns que é uma tentativa de se salvar pelas obras. Completamente equivocado. A obra humana, sim, ela não salva. Quem salva é Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Agora eu tenho que mostrar as obras da minha fé em Cristo. Então, e eu mostrar as obras da fé em Cristo não quer dizer que eu estou tentando ser salvo pelas obras. Eu sou salvo e tenho obras de um salvo. É uma consequência de uma vida salva. Vai demonstrar obras de quem é salvo. Então, estas obras, a tentativa de ser salvo é uma obra totalmente diferente das obras da fé em Cristo. Por isso que Tiago diz, mostra a tua fé e eu mostrarei as minhas obras. Porque a fé é intrínseca e as obras manifestam. Então, por exemplo, não adianta eu ter fé que eu não devo de mentir se eu viver uma vida mentindo. A minha fé diz que a mentira é pecado, então eu tenho que demonstrar em obras, não mentindo. A minha fé diz que roubar é pecado, então eu tenho que demonstrar em obras, jamais pegar aquilo que é dos outros, roubar, furtar. Então é a demonstração das obras da fé, através das obras eu demonstro a minha fé. E eu não faço isso para ser, eu faço isso porque eu sou já salvo. Eu não faço para me salvar, eu faço porque eu sou salvo. E um salvo não pode ter obras diferentes. Então, a hipergraça, né? Hipergraça, que muitos apregoam por aí. Então, devemos tomar muito cuidado. E por quê? Porque é exatamente isso, né? As obras denunciam que a pessoa verdadeiramente não está servindo a Deus. As obras que ela faz, que ela pratica. Dizem que conhecem a Deus e o servem, mas praticam obras diferentes de quem conhece a Deus, de quem o serve. Então, são estas as duas características, duas das características daqueles que têm o seu Deus, o seu próprio ventre. Tem essas duas características, né? Promove dissensão contra a doutrina, dizem que conhece a Deus e o serve, mas as obras dele é de quem não conhece a Deus e quem não serve a Deus. As obras não condizem com aquilo que eles ensinam, do que eles falam. Então, estamos falando sobre os inimigos da cruz de Cristo. O tempo se esgotou para nós aqui, mas vamos continuar falando sobre esse assunto que é por demais importante, né? E nós vamos estar orando a Deus. Senhor Deus, maravilhoso e eterno Pai, chegamos na Tua presença para Te agradecer, Senhor amado, por mais esta oportunidade que o Senhor nos tem dado de estarmos, Senhor amado, nesta segunda programação do ano de 2026, juntamente com os milhares e milhares de ouvintes que ouvem através da Rádio Aliança, esta programação. Continua abençoando, continua dando graça, vitória, Senhor amado, sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, que tem, Senhor amado, nos ouvido aqui, Senhor, que a Tua palavra, que é poderosa, possa penetrar no seu coração, lhe trazer discernimento espiritual, lhe trazer luz em meio a um mundo cheio de confusão, de mentira e de engano. Pai eterno, derrama da Tua graça sobre cada família, cada vida, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.
Que Deus abençoe a sua vida, fique aí na paz do Senhor Jesus. E nós vamos, presbítero irmão Reni Bueno, Areni, Deus abençoe, irmão Areni. Nós vamos ficando por aqui também, tá bom? Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor.